Nós temos um corpo ou nós somos um corpo? Essa é uma pergunta interessante que pode levar a gente para várias ramificações, seja na consideração filosófica a respeito do mundo ou de qual é a natureza de ser um ser humano, mas pode ter desdobramentos práticos no tipo de experiências ou na variedade, em algumas diferenciações do leque experiencial que a gente pode viver. Vamos supor, por exemplo, enquanto eu estou aqui falando, ou qualquer pessoa em determinado momento, ela pode estar aqui movendo a sua mão e tem uma dupla vivência nesse aspecto. Por um lado, eu estou sentindo a propriocepção, eu estou sentindo como que é a movimentação do meu braço, da minha mão por dentro, mas eu também estou vendo ela, seja com o foco da minha visão ou perifericamente quando eu estou fazendo alguma atividade. Então, muitas vezes, a relação que a gente tem com o nosso corpo tem esse duplo aspecto de, por um lado, a gente está tendo alguma sensação interna dele funcionando, mas por outro, a gente tem essa visão periférica ou central do nosso corpo, a gente está vendo de fora e vivendo ele por dentro. Então, as pessoas em geral estão vendo seus braços, se olham para baixo, elas veem suas pernas, sua movimentação. Então, a vivência do corpo acontece nesse duplo aspecto. Eu olho o corpo como um objeto através dos meus olhos, só que eu vivencio eles por dentro. E, eventualmente, a gente integra essas duas dimensões da experiência de modo tão rápido, ou de maneiras que a gente nem se dá conta, mas está vendo esse duplo aspecto. Eu estou aqui vendo minha mão, ela é um objeto que eu estou vendo e controlando, mas por outro lado, eu estou sendo a minha mão, eu estou experienciando ela por dentro e ela faz parte aqui do que eu sou. Pois bem, um aspecto interessante que pode acontecer nas práticas de respiração, nas práticas de meditação, por exemplo, é quando a gente fica imóvel, por exemplo, deitado, e principalmente de olhos fechados, o que vai acontecendo? Esse aspecto de eu estar vendo o meu corpo funcionando, por exemplo, a minha mão, eu vou fechando a visão, então deixa de entrar esse tipo de informação, de eu ver a forma do meu corpo de fora, por exemplo, como um objeto, entre outros objetos, e só vou passando até a referência de como é me experienciar do lado de dentro, sem ter essa referência em relação à forma que, por exemplo, quando eu estou de olho aberto olhando o meu corpo, eu posso estar vendo o meu corpo como esse objeto diferenciado de outros objetos. O que vai acontecendo? Eventualmente a gente pode ainda ter determinadas imagens internas de como é o meu corpo por fora. Então, por exemplo, se a gente se deita confortavelmente, relaxando e começa a respirar, a gente experimenta ainda por dentro os nossos braços, as nossas mãos, as nossas pernas, a nossa coluna, o formato do nosso corpo, só que sem a gente perceber o que a gente experiencia como sendo o formato do nosso corpo, o tipo de espaço que ele ocupa numa sala, por exemplo, ainda é influenciado pela visão que a gente costuma ter sobre o nosso corpo e sobre o corpo das outras pessoas. Então a gente ainda tem um certo condicionamento, ainda tem um certo viés de, mesmo por dentro, de olho fechado, se respirando, tá tendo essa experiência interna do corpo que está acontecendo no aqui e agora, mas tem um certo filtro, tem um certo condicionamento da memória de como a gente está acostumado a ver o nosso próprio corpo, mesmo que parcialmente, influindo um pouco no modo como a gente está tendo a experiência. O nosso rosto, por exemplo, já é diferente da mão, que eu posso ver e me distanciar, eu posso perceber o meu rosto, mas não consigo ver ele, a não ser quando seja numa câmera, num espelho. Eu consigo imaginar um pouco quais as expressões que estão acontecendo, mas não é uma relação tão objetificada quanto eu consigo ter com as minhas mãos e pernas. Uma coisa que vai acontecendo quando a gente vai podendo aprofundar as experiências, por exemplo, então principalmente com os olhos fechados, esse é um recurso, essa é algo que o trabalhar de olhos fechados aos poucos, como é corriqueiro nas respirações ou na meditação, pode ir trazendo, é aos poucos eu ir abrindo mão dessa visão externa do meu corpo, dessa sensação de me relacionar com o meu corpo como um objeto, para ter apenas essa vivência de primeira mão de como é o meu corpo por dentro, sem eu estar influenciado por a visão simultânea do que o meu corpo está fazendo, e aos poucos, sem a memória que eu tenho que registra a forma como eu experiencio o meu corpo. Então, à medida que, por exemplo, eu vou respirando durante muito tempo, numa sequência de respirações, o que vai acontecendo? Eventualmente eu vou percebendo as minhas tensões musculares, a sensação óssea, uma coceira aqui e ali, e de algum modo, eu percebendo ou não, o filtro da memória de como eu tenho, como que é o corpo que eu tenho organizado pela visão. Aos poucos, quando isso vai enfraquecendo, aos poucos, quando a gente vai principalmente se relaxando e ficando cada vez mais à vontade na própria experiência, é como se a gente fosse atravessando, indo além desses filtros de condicionamento e eventualmente entrando em algumas camadas de percepções que são mais imediatas, menos influenciada por percepções visuais ou por resquício de percepções visuais, e eventualmente a sensação dessa mente aqui dentro que pensa, desse coração, desse campo emocional que sente, vai ganhando algumas outras características, como se ele fosse
perdendo as formas um pouco mais rígidas ou um pouco mais condicionadas que a gente tende a perceber eles no dia a dia e fosse eventualmente, por exemplo, gerando uma certa sensação de espaço, uma certa sensação de infinito, uma certa sensação de mais profundo ou mais dentro. Em alguns momentos, inclusive, durante uma respiração, por exemplo, ou durante uma meditação, eu posso aos poucos, como se fosse, ir perdendo a noção do meu corpo, e perdendo a noção de que eu tenho uma determinada forma, mas há uma lucidez, há uma capacidade interna de experienciar que eventualmente vai ficando mais nítida, eventualmente dando a sensação de que fica até mais intensa, mais real, embora menos ancorado na forma com a qual eu costumo a me identificar. E qual que é a importância disso? Em alguns momentos isso pode dar uma característica da experiência ficar como se fosse adimensional. Como assim adimensional? Como se ela não tivesse dimensão, ou a sensação de qual a dimensão que está acontecendo essa experiência ficasse diferente, quase como se ficasse muitas vezes mais especial, mais interessante, mais vívida do que a noção que a gente tem quando a gente está nesse sentido de estar, por assim dizer, encaixado e com um olhar sobre o corpo. Muitas vezes, nas tradições místicas, por exemplo, é muito falado, nossa, eu vivi um instante atemporal, como se eu transcendesse o tempo, como se, por exemplo, alguns minutos equivalessem a horas, ou fosse algo tão intenso que a sensação do tempo linear fosse muito secundária e fosse um tempo muito mais celebrativo, ou um tempo especial, como se fosse uma elevação de consciência que transcende o tempo, eu toco o eterno. Isso pode ter um respaldo no sentido de eu ter experiências que não só sejam atemporais, eu ainda posso ter até a noção de que há um tempo, mas as experiências ficam adimensionais, no sentido de, nossa, não é mais a tridimensionalidade do meu corpo como eu estou acostumado, por exemplo, a me mover no espaço. É como se tivesse uma sensação em que o dentro ou o fora, ou quais são as formas que desenham a experiência, fossem ficando um pouco mais permeáveis, como se eu fosse atingindo lugares ou mais elevados, ou mais profundos, ou qualquer metáfora que a gente possa descrever, mas como se a noção de dimensão, que em geral está acoplada ao senso do meu corpo, que eu estou acostumado a organizar, vivendo simultaneamente por dentro e por fora através do olhar, fosse se borrando, isso fosse um pouco se perdendo, e eu atinjo lugares quase como se eu fosse um ponto de lucidez, ou um ponto de luz, ou às vezes um ponto de infinito, que está além do espaço e que eventualmente é a origem da sensação de espaço. Então muitas vezes o que acontece numa sessão, eu posso estar respirando muito relaxadamente, muito confortavelmente, e tenho a sensação de ir ficando num ponto cada vez mais infinitesimal, que tem capacidade de perceber, capacidade de sentir, mas que aos poucos vai se desligando do corpo, mas não da capacidade de ter uma percepção, e eventualmente a sensação vai ganhando um contorno de ser real, embora não seja nessa dimensão física que a gente está mais acostumado. E essa sensação, eventualmente, para a gente tem algum caráter de como se fosse, pode ter, de extremamente significativa, de algum modo, mesmo que a gente não saiba expressar como, de ser extremamente refinada, de ser extremamente elevada e dar uma sensação de satisfação. E à medida que no final de uma sessão ou de uma meditação, a gente volta, por exemplo, a abrir os olhos, perceber o lugar que a gente está, seja uma sala, uma praia, uma montanha, e volta a perceber os contornos do corpo, é como se o modo como a gente habitasse essa sensação da dimensionalidade tivesse de alguma maneira sido enriquecida, como de alguma maneira fosse existencialmente mais rica ou emocionalmente mais satisfatória. Ou seja, em alguns momentos, é como se através de pequenas alterações na experiência, a gente fosse se vivendo como um corpo e a algum momento deixa de se viver como um corpo físico e passa a se viver como um ponto de lucidez que é adimensional, que não tem dimensão. E aos poucos, quando a gente vai voltando para os estados um pouco mais cotidianos e volta a ter esse registro da dimensionalidade, a gente volta a ter essa sensação de ter um corpo, eu posso observar a mão, minhas pés, eu posso observar aqui um pouco o meu rosto e observo o rosto das pessoas, mas é como se a gente fosse menos um objeto da nossa vivência, como se em algum lugar alguma integração, alguma ressignificação tivesse ocorrido, que essa dupla sensação de eu sou um corpo, mas também eu tenho um corpo, ficasse num lugar de outro patamar mais enriquecido, eventualmente como a gente ficando cada vez mais à vontade e está se experienciando como um corpo que funciona como um objeto, dentre outros objetos, mas que tem algumas dimensões um pouco mais inefáveis, um pouco mais especiais, um pouco mais misteriosas, que a gente nem precisa se referir como sendo religiosas, como sendo espiritualistas ou nem como sendo poéticas, mas no mínimo são bastante interessantes para dar certos lugares de repouso, de descanso, para depois eventualmente a gente ir para as inércias da vida com uma certa reserva de bom humor ou com uma certa reserva de tranquilidade a mais. Então, essas experiências de adimensionalidade que levam a gente a pensar, nossa, eu sou um corpo,
ou eu tenho um corpo, e a gente vê como esse leque pode se expandir em referências concretas, em experiências visíveis para a gente, pode ser um caminho bastante interessante e ser um ponto no nosso crescimento de, nossa, ter determinadas vivências adimensionais ou atemporais me reconcilia, me harmoniza para eu viver as dimensões temporais especiais, eventualmente com alguns olhares, com algum acolhimento um pouco mais paciente, um pouco mais amoroso, um pouco bem-humorado, ou no mínimo com menos problemas internos, pode tornar a vida mais leve.